Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas. No sininho, a palavra de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 20, que tem o tema: os nossos corpos são membros de Cristo. Glória a Deus. Diz assim a partir do versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo começa aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Aleluia. E que ele não se deixaria dominar pelas coisas que são lícitas, mas não convém. Coisas que o homem pratica, mas não é certo praticar. Ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, que parece ser perfeito, mas o final dele é morte e destruição. A palavra do Senhor também nos diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Ele diz que os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor também para o corpo. Deus, ele está dizendo que Deus não criou o corpo nem o homem para a prostituição, mas criou o homem, o corpo, que é o templo, que é a morada do Espírito Santo, criou para louvar ao Senhor. Tanto que aqui ele descreve, a doutrina do corpo, da alma e do espírito para aqueles que são contra essa doutrina. Primeiro Paulo começa falando do corpo, que o corpo tem que ser santificado para o Senhor. No versículo 20,
Ele vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nós sabemos que a alma também pertence ao Senhor. Então, a doutrina do corpo, da alma e do espírito, santificando os três, ela veio do próprio Deus. Não tem como negar isso e nem contrariar isso. Quem não aceita a doutrina do corpo, da alma e do espírito é porque gosta de viver no pecado. É porque gosta de andar na nudez, na prostituição, em tudo aquilo que desagrada a Deus. É porque gosta do pecado e odeia a lei do Senhor e as palavras e os mandamentos do Senhor. Ele diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E o corpo não é para a prostituição, não foi feito para a prostituição, como muitos, estão usando seus corpos para a prostituição. Mas Deus não fez o homem para isso, mas sim para que o homem adore a Deus até através do seu corpo, com vestes santas, com forma de andar santa, com forma de falar santa, com forma de se comportar santa. Porque Deus fez o corpo, para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É este corpo que o Senhor vai ressuscitar. É o corpo, este corpo que nós temos que santificá-lo. Porque este corpo que o Senhor vai santificar é este mesmo corpo que no versículo 19 o Senhor disse que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habita em corpo de prostituição, em corpo de lascívia, em corpo que anda sem veste praticamente. O Espírito Santo, para habitar num lugar, este lugar tem que ser santo como Ele é santo. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Se nós somos membros de Cristo, como é que a pessoa, que não tem sabedoria, que não gosta da santidade, faz o que quer do seu corpo? Não pode. Nossos corpos são membros de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo e nós somos membros. Então, o membro, ele não se governa. A mão não se governa, a mão faz aquilo que a cabeça manda ela fazer. Os pés fazem aquilo que a cabeça manda os pés fazer. Quem já estudou um pouquinho de ciência sabe disso, que a mente, a cabeça governa todo o corpo. E por que o ser humano que se diz crente, que se diz servo, que é membro do corpo, quer fazer o que quer, quer mandar na cabeça, quer fazer o que quer dentro da obra do Senhor, dentro da casa do Senhor, quer se vestir da forma que quer andar da forma que quer viver sem santificar, sabendo e sendo que Ele é membro, não é cabeça, a cabeça é Cristo. E nós somos membros, então não podemos fazer aquilo, igual Paulo falou, que é lícito, mas sim aquilo que convém. Quem é membro não pode fazer o que quer, mas tem que fazer aquilo que a cabeça manda, que é Cristo. Tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque Ele diz em João 15, se eu não me engano, que Ele é a videira verdadeira, que o nosso Pai é o agricultor, e que nós somos os galhos, os ramos, e aquele que dá fruto, Ele vai limpar e vai dar mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, aquele que é apenas um membro, que é um galho e quer fazer o que quer, o Senhor corta e lança no fogo. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Glória a Deus. Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então, membro de Cristo não pode se prostituir, não pode ser membro de uma meretriz, não, mas tem que ser membro do corpo de Cristo. E Cristo é santo, o corpo do Senhor. Os membros têm que ser santos também, têm que se santificar também, corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse,
dois numa só carne. Aquele que se ajunta com a meretriz, com a prostituta, se faz um corpo só. Seja ele homem ou mulher, vice-versa, vira um corpo só. Então, no momento que essas pessoas estão se prostituindo, elas deixam de ser membros do corpo de Cristo para passarem a ser membros do corpo de uma prostituta. Não são mais membros do corpo de Cristo quando caem neste pecado, mas passam a ser membros de uma prostituta. E isso é abominação aos olhos do Senhor. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso que quando Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta-nos. Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vós, e vocês me dizem: mostra-me o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquele que está em Cristo, também Cristo está nele, e ele está em Cristo. Viram um Espírito só, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um Espírito só, mas em três pessoas diferentes. E mesmo assim somos nós se estivermos em Cristo, né? E ele e nós seremos um Espírito só, como o versículo 17 diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E o Senhor aconselha no versículo 18: foge da prostituição. Através do apóstolo Paulo, ele está aconselhando: foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Os outros pecados que o homem comete, que a mulher comete, é fora do corpo, mas a prostituição é no corpo mesmo. Está pecando contra o seu próprio corpo, contra o templo de Deus, contra a morada de Deus. E a Bíblia diz que aquele que pecar contra o templo de Deus, contra a morada de Deus, o Senhor o destruirá. Glória a Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo não é nosso, ele é do Espírito Santo, é templo e morada do Espírito Santo, que habita em nós, que é proveniente de Deus, que veio do Pai. Ele pergunta no final do versículo: não sabeis que veio do Pai, e que não sois de vós mesmos. Vocês não sabem que vocês não são de vós mesmos. Ele começa a pergunta falando: ou não sabeis, e no final ele termina: que não sois de vós mesmos. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está dizendo: vocês não são de vocês. O vosso corpo, ele é morada do Espírito Santo, ele é do Espírito Santo, ele é do Pai, ele é do Senhor Jesus Cristo, porque foi o Senhor que nos criou juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, que nos formou do barro e soprou fôlego de vida no primeiro Adão, e através de Adão veio nós. Então nossos corpos não são nossos, mas são templo e morada do Espírito Santo. E se é morada do Espírito Santo, o corpo tem que viver santificado, a alma também, e o Espírito. Porque assim como o Pai em Espírito é um, mas em pessoa, ele é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. E no total dá 3 pessoas, nós também temos que santificar os 3, corpo, alma e Espírito. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Certo? O corpo e o espírito pertencem a Deus, e a nossa alma é nós que vai decidir se ela vai para o céu ficar com Deus ou se vai para o inferno ficar com o diabo. Então por isso que temos que santificar a alma também, para ela ir para o céu. Porque o corpo, aleluia, e o espírito pertence a Deus. O corpo e o espírito daquele que vive uma vida de santidade com Deus pertence a Deus, daquele que obedece a palavra e santifica o corpo, alma e espírito. O corpo dele e o espírito pertence a Deus.
e a alma se santificar também e obedecer a palavra do Senhor, também vai pertencer a Deus os três, porque estará no céu a alma com Deus para sempre. Então guarde essa palavra e fuja da prostituição, como a palavra está mandando, como o Senhor está ensinando. Fuja da prostituição e santifique corpo, alma e espírito para poder morar no céu com Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.